Estamos de volta aqui no Viver Ciência com Maurício Martins Salles e com a Patrícia de Araújo Romão. Os dois são professores da UFG e doutores em geotecnia. Estamos falando de uma pesquisa da universidade que tem o objetivo de conhecer os atores que levam o surgimento e a evolução contínua e rápida de processos de erosões em solos tropicais. Como é o trabalho de recuperação de erosões urbanas e como preveni-las? Acompanhe a matéria. Mesmo com todo o estrago, crateras imensas, avenidas interditadas, a erosão começa bem pequena. Os buracos vão tomando proporções maiores até atingirem o lençol freático, que é a concentração de água que fica no subterrâneo. Mas como estas fendas no asfalto se transformam em crateras tão grandes? O processo erosivo ele depende de dois fatores fundamentais. O primeiro é o tipo de solo. O solo que permite ser transportado, seja pelo vento, seja pela água, e a presença dessa força dinâmica da água, né? Seja nas chuvas intensas, seja os fluxos dos rios, dos córregos. Então, tendo os dois elementos, é que começa o transporte, e em si a erosão é o transporte das partículas sólidas que vão sendo arrastadas, formando então espaços vazios. Seria possível recuperar estas áreas? Os pesquisadores dizem que depende da evolução dos processos, mas controlar e estabilizar a erosão é possível, desde que haja planejamento e uma ação integrada entre profissionais especializados. A ideia principal nossa é a caracterização dos perfis do solo presentes aqui na região, tentando identificar então aquela região que tem esse solo que é propenso a esse processo erosivo, preservar a proteção natural dele, a proteção vegetal, né? E em alguns casos, onde seja preciso fazer uma escavação, tirar essa proteção vegetal, disciplinar o curso das águas para evitar esse processo. E aí, professora, quais são os fatores naturais e os não naturais que determinam o quão passível de erosão está o solo? Dentre os fatores naturais, a gente pode destacar a ação da chuva. A chuva, dependendo da intensidade, ela vai erodir mais ou menos aquele terreno. Outro fator é a resistência que o solo tem a esse processo erosivo. Um solo mais erodível vai resistir menos a esse processo. Outro fator também que está associado à erosão é a forma do relevo. O relevo ele vai conduzir o fluxo da água superficial, principalmente, subterrânea também, mas em relação ao fluxo da água superficial, o relevo vai condicionar a aceleração da água, do fluxo da água, e essa aceleração vai provocar, então, mais erosão. Outro fator associado ao relevo é que as formas do relevo podem concentrar também esse fluxo de água. E o fluxo de água concentrado vai tender a formar as erosões chamadas lineares, que originam, por exemplo, as vossorocas, as ravinas, as vossorocas. E associado, então, aos fatores não naturais, está a ocupação. No momento, então, que são modificadas as características naturais, a erosão, então, ela pode se acelerar, por exemplo, da retirada da vegetação existente no local, a impermeabilização, modificando esse fluxo, impedindo a água, diminuindo a infiltração, aumentando o escoamento superficial e provocando mais erosão. Só completando, por exemplo, na questão antrópica também, a questão do esgoto é terrível. O lançamento de esgoto nos cursos d'água, né, alterando o pH da água, isso aumenta o poder desagregador, né, e acelera bastante os processos erosivos. Então, a presença de esgoto nos cursos d'água e captado por drenagens pluviais e lançado nesses cursos também é um agente que acelera bastante. Então, professora, quais são as principais consequências dessa chamada erosão urbana? Dentre as consequências, diretamente a erosão, o processo erosivo leva o material até os cursos d'água. E esse solo, então, que é carreado até os cursos d'água, provoca assoreamento. Esse assoreamento modifica as condições do volume de água, do fluxo de água dos cursos e pode, então, dar origem a inundações maiores, né? Intensificar inundações e alagamentos. Outro problema associado à erosão urbana é o avanço dela em direção às áreas construídas e deixando pessoas em risco.
que moram, os moradores, por exemplo, das casas próximas a uma erosão. Outro problema também, outra consequência, é a erosão que avança sobre rodovias, sobre pontes e deixa também, provoca ou gera acidentes, nesse caso, porque ocorre de forma catastrófica e às vezes bem rápido. E se uma fenda acontecer numa avenida, o trânsito fica um caos também, né? Então muda toda a rotina das pessoas, né? Isso. Reforçando um pouquinho, Bruno, a Patrícia bem colocou, ou seja, o problema da erosão é duplo. Normalmente a gente vê um problema num local, né, onde está feito o rasgo, mas aquele problema, aquele solo que foi tirado dali foi se depositar em outro local, causando outro problema. Ou seja, então o que a gente está vendo, né, normalmente mostrado numa imagem, é parte do problema. É falta de planejamento, professor? Isso ajuda, né? A falta de planejamento ajuda, né? Ou seja, se um loteamento, por exemplo, fosse implementado de uma forma mais pensada, eu não iria abrir todas as ruas de uma vez só, eu não iria desmatar todos os lotes de uma vez só, eu iria fazer isso gradativamente. Né? O planejamento sempre ajuda em todas as áreas. E qual está sendo o maior desafio da pesquisa? O maior desafio é conseguir transmitir esse conhecimento para os governantes, né? Ou seja, para a gente tirar de cima das bancadas da universidade e transformar isso numa prática do dia a dia. Que muralha é essa, professor? Fala para nós. Não é fácil, como todas as áreas, assim, qualquer cultura nova, qualquer conhecimento, isso leva algum tempo para ser implementado, né? A gente tem boas parcerias com a Prefeitura de Goiânia, com outros órgãos, né, do Estado de Goiás e fora do Estado de Goiás. A gente tem algumas parcerias interessantes, mas isso não é só o governante querer, né? Isso tem o chefe, o funcionário e acaba chegando na população. Então, para a população se conscientizar de que isso é importante, leva algum tempo, é questão cultural. E nós vamos para um rápido intervalo, em seguida a gente continua a nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de um especialista e você vai saber como fazer pesquisa na área de engenharia civil na UFG. Uma das coisas que a gente se pergunta é qual é a diferença entre um TCC, um artigo científico e um pré-projeto. Ora, para se chegar ao TCC ou ao artigo científico, você passou de um pré-projeto para um projeto e redigiu uma comunicação científica. A diferença entre o TCC e o artigo científico está na amplitude. Normalmente o TCC é uma monografia. A monografia, ela é definida pela ABNT e ela tem regras muito específicas. E ela normalmente é um trabalho de revisão bibliográfica, dificilmente ela é resultado de uma pesquisa. Por quê? Porque o objetivo do TCC é agregar todos os conhecimentos que você teve durante a graduação. Isso pode ser feito focado num problema, focado num assunto e, eventualmente, como resultado de um levantamento de dados, de uma pesquisa. Mas, normalmente, é mais resultado de uma revisão bibliográfica do que de um levantamento de dados ou de uma pesquisa. O artigo é toda e qualquer comunicação que você escreve para publicar em artigos. Um TCC pode gerar 1 ou 2 artigos, que você depois publica ou apresenta em congresso e publica em periódicos especializados. Então, o artigo, ele comunica ideias, ele comunica resultados de pesquisa, ele comunica revisão bibliográfica ou qualquer outro tipo de comunicação de cunho científico, mas destinado especificamente a periódicos. Então, o que diferencia TCC de artigo é o objetivo. E pré-projeto está na base de todos os dois.